Olá, meu irmão, minha irmã, você que me assiste. Estamos aqui iniciando mais uma semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Para mais um devocional, para aprendermos mais um pouquinho, né, da palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprendermos, né? Melhor, nós vamos aprendermos sobre altar, né? Como está o nosso altar, né? Como nós temos conduzido, como a chama do nosso altar está nos dias de hoje, né? Porque às vezes a gente pensa que o altar foi no Antigo Testamento, que hoje a gente não precisa mais, mas vamos estudar a palavra do Senhor para ver se hoje nós precisamos, né, manter um altar. Desde os tempos antigos, Deus ele instruiu o seu povo a manter um altar aceso, que o sacrifício fosse contínuo e como resposta, né, Deus ali ele se manifestava, né, ele se revelava, ele respondia, né, e não é diferente hoje, né. Hoje nós também devemos adorar a Deus, né, ter um altar de adoração. Na antiga aliança, o sacrifício, eles eram feitos de animais, né? Sacrificava-se animais nos altares, né? Só que hoje, no altar do Senhor, a gente não sacrifica mais animais mortos, né? O sacrifício hoje é eu e você. Nós somos o sacrifício, né? A nossa própria vida, né? É um sacrifício a Deus, né? Lá em Romanos 12:8 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então Paulo aqui, ele fala que ele roga. O que é rogar, né? Rogar pelas misericórdias de Deus é pedir com insistência, né? Com súplica. Paulo fala assim: olha, eu suplico a você, eu rogo a você que você apresente a Deus o seu corpo, né, em sacrifício vivo e não morto, né? Antigamente os sacrifícios no altar eles eram de animais mortos. Hoje não, hoje Deus quer que nós entreguemos no altar dele o sacrifício vivo que somos nós, né? Santo, né? Separado e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional. Então devemos consagrar tudo a Deus, no altar de Deus, né? Oferecer a Deus, devemos entregar a Deus, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso estilo de vida, vivendo de uma maneira santa, separada deste mundo, né? Alimentando, né? Do Espírito Santo dele, porque, queridos, voltando lá pro Antigo Testamento, Abraão, que foi o primeiro patriarca, né, com quem Deus fez a primeira aliança ali no Antigo Testamento, ele tinha a prática dos altares. Abraão, ele construiu 4 altares, né, e cada altar desse que ele fez representava um aspecto do reino de Deus, né. Então, Abraão, ele adorava a Deus, né, através dos altares. E o que significa altar, né? Altar é edificar, né? É levar a Deus aquilo que mais valioso nós temos. Altar é entrega, sabe? Altar é renúncia, é você entregar para Deus o seu melhor, o melhor que você possui, entregar para Deus, né? Como oferta, como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, né? E às vezes a gente tem um elemento muito importante, queridos, do altar, que é o fogo, né? Porque sem fogo o sacrifício não era consumido. Mas o fogo no altar, ele simboliza, queridos, a ação do Espírito Santo, né? Porque o fogo
é Deus que manda o fogo, né? O fogo, ele vem do céu, né? É, o fogo, ele é combustível, ele vem do céu e ele nos mantém, né, na presença de Deus, né? E o Espírito Santo é essa chama, né? Essa chama que nos mantém continuamente ali na presença. No antigo Israel, a chama ela tinha que ser contínua. Esse altar ele tinha que sempre estar ali continuamente. A chama do altar nunca podia se apagar. E na nossa vida hoje tem que ser assim, a chama do Espírito Santo, querido, na minha e na tua vida nunca pode se apagar, porque a chama do Espírito Santo é combustível, né? O fogo é combustível, é aquele que vai te sustentar, né? Para que esse altar, ele nunca se apague, essa chama, ela nunca se apague. Esse altar, ele sempre esteja, né, com fogo aceso, porque, queridos, o fogo do Espírito Santo queimando em nós, ela nos vai dar o poder, a autoridade, né, de poder falar da palavra de Deus com ousadia, com eloquência, é o que vai nos dar força, né, para vencer, né? Para fazermos a vontade do Senhor, né? E o primeiro sacrifício que nós devemos fazer é submeter totalmente, né, ao Senhor, nos submeter ao Senhor, né? A liderança diária, né, do seu Espírito Santo, né? Lá em Tiago 4 fala assim: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Então, queridos, nós temos que nos sujeitar a Deus, né? Para que nós andemos, né, debaixo do controle da direção do Espírito Santo, né? Andamos na direção do Espírito Santo, nos passos dele, na guia dele, ele dizendo para você, né? Olha, não faça isso. E a gente, por obediência a ele, a gente não faz, né? Quando a gente nos santificamos, né, na presença de Deus, nós resistimos o inimigo, né? E o inimigo fuge de nós, né? Nós encontramos força, né, para continuar. E aí a gente não anda de qualquer maneira, né? A gente anda em santidade, né? A gente não faz mais coisas, né, que venha corromper o altar do Senhor, né? A gente permanece trazendo para o altar de Deus um sacrifício agradável, que agrada ao Senhor, que traz alegria, né, para o coração do Pai, para que essa chama ela nunca se apague, né? Que essa chama do Espírito Santo em nós, ela nos possibilite, né, a viver, né, uma vida. E que Deus, ele receba essa oferta, porque altar é entrega, é oferta. Nós estamos ofertando a nós mesmos para Deus, né? E que o Espírito Santo, ele nos dê essa capacidade, né, de ofertar para Deus, né? O nosso melhor. E o que nós ofertamos hoje para Deus, né? Na antiga aliança eles ofertavam animais. E hoje, o que nós ofertamos no altar de Deus, né? Hoje, queridos, nós ofertamos a nossa vida, né? Nós ofertamos para Deus o nosso desejo, nós ofertamos para Deus o nosso estilo de vida. Quando nós não vamos mais a lugares que não honram a Ele, quando nós não usamos roupas que não tá compatível com o nosso estilo, né, de cristãos, quando nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo do Pai e que nós não devemos deixar esse templo exposto, então nós estamos sacrificando no altar do Senhor a nossa vontade, o nosso desejo, e ao mesmo tempo estamos mortificando a nossa carne. Quando a gente é seletivo com as nossas amizades, nós não nos envolvemos com pessoas que não honram o nosso Deus, que não respeitam o nosso Deus, que não têm os mesmos princípios de vida santa que nós temos. Então, quando nós
temos essa atitude, nós estamos entregando no altar do Senhor esse sacrifício de adoração, né? Nós estamos falando, olha, Senhor, eu entrego no teu altar a minha vida, eu entrego no teu altar os meus lábios não contaminados, não falando coisas que te desagradam, mas bem dizendo o teu santo nome, né? Abençoando as pessoas. Então, tudo isso, querido, nós sacrificamos no altar do Senhor, os nossos desejos, né? Nós renunciamos os nossos desejos, nós sacrificamos, né, no altar do Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor, né? O alimento, a alimentação, ele é um tipo de sacrifício que a gente faz para Deus, dizendo, Senhor, eu entrego no teu altar meu apetite, entendendo que o meu corpo ele é templo do teu Espírito Santo e que eu não devo, né, colocar qualquer coisa dentro dele. Então, querido, nosso estilo de vida cristã é um sacrifício a Deus, né? Um sacrifício vivo, como diz lá em Romanos 12, né? Um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, né? Todas essas áreas da vida da gente, a gente consagrar no altar do Senhor, a gente santificar, entregar para Ele, renunciar ao nosso eu, à nossa carne, entendendo que Deus ele responde, porque onde tem altar, onde tem entrega, tem resposta de Deus. Deus ele vai te responder, né? Deus ele vai te dar vitória. Então vamos entregar no altar do Senhor, né? Vamos entregar a nossa vida como uma oferta agradável a Deus, perfeita e agradável a Deus, né? Porque aqui fala como sacrifício vivo. Querido, aquilo que está vivo, ele tem ação, ele age, ele se move, né? É algo que tem atitude. Então tenha a atitude de ofertar a Deus, que o teu altar esteja sempre com a chama do Espírito Santo acesa nele, para sacrificar para Deus aquilo que você tem de melhor para ofertar, porque oferta é isso, sabe? É entrega, é renúncia, mas vale a pena, porque agradar ao nosso Deus é o que existe de melhor nessa vida. Então eu deixo aqui, vamos refletir hoje, né? Como tá, reflita hoje como tá o teu altar, a tua entrega, né? O fogo do Espírito Santo tem queimado em você, tem queimado no teu altar, você tem feito a entrega para Deus, você tem entregado para Deus. A partir de amanhã nós vamos dar continuidade nesse tema, né? Entendendo de que tem muitas outras coisas que nós podemos entregar no altar do Senhor, né? Consagrar ao Senhor, para que o Senhor esteja, né, conosco, e que essa chama do Espírito Santo ela continue agindo, né, em nós. Essa chama que é combustível, né, de Deus, ela nos alimente, né, e continue. Querido, se você não é inscrito neste canal ainda, não custa nada, meu amor. Deixa aqui, ó, a sua inscrição no canal, deixa o seu joinha aqui, para que mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas, tá bom? Medita no dia de hoje como está o teu altar. Tem coisas que você ainda não entregou para o Senhor e que você precisa entregar. O que você precisa consagrar no teu altar para Deus que você ainda não tem consagrado? Faça uma análise hoje, comece a consagrar a Deus, né, o teu corpo, comece a consagrar a Deus a tua vida, o teu lar, a tua família. Comece a colocar eles no altar do Senhor, para que essa chama do Espírito Santo te alimente e você permaneça de pé diante da presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos amas com amor infinito e incondicional, Pai. Nós Te louvamos, Te engrandecemos o Teu santo nome, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, abençoa o nosso dia de hoje, cada um dos que estão aqui assistindo esse vídeo, eu entrego a vida deles nas Tuas mãos, clamo pela vida de cada um deles, Senhor, que Tu guarde, que Tu livre, que Tu proteja, e que possamos, Pai, entregar, Senhor, nos entregar sem reserva, Pai, no Teu altar, Senhor Deus, que possamos, Senhor, entregar a Ti o nosso melhor, Senhor Deus, que Tu aceite o nosso louvor, que Tu aceite a nossa adoração, Senhor, que Tu aceite, Pai, todo o nosso sacrifício, Senhor Deus, a Ti como
como uma oferta, Pai, que Tu perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, que a Tua graça nos alcance e nos envolva hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores, amanhã nós vamos dar continuidade neste tema do altar, tá bom? Fiquem com Deus, um dia abençoado para todos.